Olá pessoal, aqui é Ari Cabral e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje o nosso episódio é História, Câmera, Ação, uma série especial sobre história, ela mesma, com H maiúsculo. E vamos discutir não só ela, mas ela nos filmes. Será que tudo aconteceu como é retratado? Será que esses personagens existiram mesmo? O que é verdade e o que é ficção? Nós vamos descobrir isso juntos aqui com meu amigo, o historiador Sávio Ross. Bom, no episódio de hoje, vamos conversar sobre como chegamos aqui. Mas não aqui nesse local, aqui nesse ponto da história. Vamos conversar sobre as grandes navegações, como essas terras se transformaram no Brasil e como isso mudou o mundo. Vamos lá, Sávio? Bora, acho que esse tema é um dos mais interessantes para se tratar, principalmente pela quantidade de filmes que tem sobre ele, né? Então vamos botar nossas roupas de navegantes, entrar nessa nau e viajar nessa história. Sim. E é bem interessante como uns são mais verossímeis, outros são menos verossímeis. Vamos discutir isso tudo, mas deixa eu fazer a primeira pergunta a você. O que foi que deu início às grandes navegações? Teve um fato específico? Olha, essa pergunta talvez seja a pergunta que inicia a maioria dos cadernos de história sobre o tema nas escolas, né? O que começou as grandes navegações? Então não há uma motivação única, precisa, pontual sobre isso, né? O que deu início às grandes navegações. Na verdade se trata de um conjunto de motivações, um conjunto de expectativas, né? Os contextos que envolvem o antes e o durante do que chamamos de era das navegações está cheio de disposições. Ele foi, grosso modo, uma corrida armamentista e uma disputa desses estados europeus que naquele período ali buscavam enriquecimento, buscavam, né, a hegemonia política, a hegemonia militar. Então foi também interesses de transformações nas próprias mentalidades nos indivíduos, das suas relações com a economia capitalista, que estava nesse momento em nascedouro, né, que estava começando ainda, e com as vantagens dos próprios avanços técnicos. Grandes navegações é o entorno temporal entre o século XV e XVI, mas que perpetua pelo XVII, pelo XVIII, né, e vai dar origem a essas formações nas Américas. Muitas nações já conheciam a navegação desde os primórdios, mas o conhecimento técnico, essas habilidades novas para essa aventura, estavam muito próximas naquela época da cabotagem, de contornos, de fazer viagens curtas, ou então muito próximas da terra. Então foi importante que houvesse novos saberes sobre corrente das águas e dos ventos para que esse tipo de aventura mais audaciosa pudesse ocorrer. As naves, que a gente chama, né, as embarcações construídas nesse período, são fruto de trocas de conhecimentos de mundos culturais diversos. Então nós vamos ver nisso a cultura cristã, a cultura mourisca, muçulmana, a própria cultura asiáticas, né, interferindo nisso. Os números de desejos e interesses que estavam presos uma espécie de dique técnico, né, foram libertados pela potência tecnológica que ocorreu justamente nas transformações desse período. Outra questão, Ari, bastante significante, foi que o domínio turco, em 1453, com a tomada da cidade de Constantinopla por Mehmed II, nós vamos ver com isso uma transformação nas relações que a Europa tinha de comércio, de acesso a essas chamadas especiarias. A gente pode ver isso em um documentário, que ele é chamado também de documentário dramatizado, ou docudrama, que tem na Netflix, chamado Ascensão do Império Otomano, onde aparece justamente essa tomada da cidade de Constantinopla e as transformações que ocorrem nesse cenário. O caminho até os produtos e produtores mais distantes na Ásia ficou ainda mais distante com o contorno que esses navios da Europa precisavam fazer no continente africano. Conscientes eles, e aí acho que essa parte vale a pena pontuar, né? Conscientes de que a Terra era redonda, né? De que a Terra não era plana, a união desses pensadores, militares e os próprios estados nacionais encontraram essa saída no além-mar. Então as grandes navegações acabam sendo justamente o conjunto dessas possibilidades, dessas oportunidades que eles viram nascer diante dos seus olhos ali no século XV, século XVI. Engraçado você citar essa questão da Terra não ser redonda, porque é exatamente assim que começa o filme em 1492, né?
Ele com o filho dele, Cristóvão Colombo, com o filho dele mostrando como um navio desaparecia no horizonte. E ali ele puxava a discussão que ele poderia chegar nas Índias pelo outro lado. Mas chegar nas Índias para comprar especiaria era só pretexto, não era não? Essa coisa de chegar nas Índias era parte dos interesses, ainda que não o único, né? E longe de serem viagens de curiosidades turísticas ou de encontros e uniões dos povos, eram frutos de ganâncias desses estados através de projetos militares e de conquistas. Então, assim, tinha o interesse de ir às Índias, que eles estão chamando de Índias, são os países, as nações, os impérios da Ásia. Se tinha interesse de buscar essas especiarias, sim, óbvio, se tinha interesse por causa do consumo delas. Mas a coisa era muito mais complexa, porque, por exemplo, a história asiática, tão rica, nos fala dessa expansão de mercado econômico, com imensidão de produtos, entre as civilizações que dela faziam parte naquele período. Essas Índias, assombrosamente superiores em seus produtos para a Europa, deixavam essa própria Europa sedenta de novidades, de melhorias, e por que não de ostentação? É engraçado que a gente pensa muito em ostentação como se fosse algo só de hoje em dia, mas os monarcas, os reis e tudo mais, eles encontravam nesses produtos trazidos, né, singularidades, elementos muito caros e singulares, que eram uma forma de comprovação do seu poder político, econômico. Então os militares navegadores, desde Vasco da Gama, já faziam a rota cortando a África, objetivando os inúmeros produtos dos reinos asiáticos, tornando o custo do atual trajeto bastante alto em comparação com as rotas anteriores ao domínio turco. Então, quando o domínio do Império Otomano, esse espaço ele fica inacessível para os navegantes europeus, eles precisaram encontrar outra alternativa. Então, ainda era o interesse desses produtos, dessas chamadas especiarias, e que hoje a gente vai no mercado e encontra com tanta facilidade, né? A gente vai lá no mercado e tá lá todas essas salsa, pimenta do reino, coentro e por aí vai. Então a alternativa, ela veio com a rota que cortasse pelo oeste, fazendo que portugueses e espanhóis entrassem na disputa, inclusive com o Tratado de Tordesilhas, antecipando essas possessões no meio do caminho. Como eles sabiam que a Terra era redonda e que eles poderiam alcançar essa Ásia sem passar pelo Império Otomano, eles só precisavam agora de mapear esse território. Então convém pontuar que Cabral não chegou aqui por um acidente. Não que não tivessem acidentes, houveram acidentes, inclusive na própria viagem que Cabral fez. Mas não foi um acidente, pois a sua esquadra tinha características militares, de mapeamento, de expedição. Quando ela saiu de Portugal, ela saiu de Lisboa, ela foi comemorada com festejos lá no Tejo, no momento de sua partida. Então havia um entendimento público de que aquilo ali se tratava de uma expedição mais séria do que meramente comercial. Logo, era uma missão além do habitual, né? Foram 10 naus. Nau é uma embarcação mais bojuda, com velas quadriculares, e 3 caravelas, né? Que são embarcações menores, mais velozes, com velas triangulares, que sem as prévias latitude e condicionalismos físicos das marés e dos ventos, não chegariam acidentalmente na costa sul-americana de forma alguma. Então, pensar o acidente seria descartar todos esses preparos que foram feitos para a viagem. A gente já vê que havia uma intenção, não foi um acidente de percurso. Foi interessante você citar Portugal e Espanha, porque é uma dúvida que eu tenho. Por que Portugal e Espanha? Por que não outros países? Por que não, sei lá, Inglaterra? Por que não Itália? Por que não? Inclusive, o Cristóvão Colombo, né, que eu estou citando ele sempre aqui, do filme de Ridley Scott, de 1492, A Conquista do Paraíso, ele não é espanhol, ele é genovês, né? Isso. Na verdade, os genoveses já tinham uma presença muito grande, né, nesse comércio ultramarino, mas era o comércio que estava livre antes da tomada do Império Otomano. Mas, assim, muitos motivos levaram Portugal e Espanha a serem pioneiros nessa aventura. Talvez os mais estruturais sejam os de cunho histórico e técnico. Portugal, por exemplo, que a gente vai chamar de Portugal, essa nação, ela foi colonizada por diversos povos vindo do mar. Então ela já teve ali a presença de fenícios, de romanos, né? Os próprios mouros que tomaram a região da Península Ibérica também tinham um conhecimento e habilidade ultramarinos, né? Então, além desse fato, houve também Dom Henrique, o navegante, uma pessoa de títulos, uma pessoa de importância política, que financiou e incentivou os estudos sobre a indústria marítima através de tecnologia das embarcações e técnicas dos novos conhecimentos sobre navegações. Então, estimulados, os cartógrafos, navegadores, inventores, cosmógrafos, além das heranças dos conhecimentos dos sefaditas e dos mouros, né? Sefaditas são os judeus
que vivem na região da Península Ibérica, puderam ampliar os horizontes do reino, e dos reinos, no caso, né, tanto Portugal quanto Espanha, diante da oportuna queda de seus competidores na Europa. Então, se os navegadores anteriormente, Itália, França, Inglaterra, eles tinham facilidades com uma tipologia de mapeamento, uma tipologia de técnica, eles agora viram crescer Portugal e Espanha como duas potências nesse período. Se a gente for parar para lembrar, no filme O Descobrimento do Brasil, aparecem mapas, instrumentos, né? O astrolábio aparece ali durante o traslado da esquadra de Pedro Álvares Cabral para as Américas. Então a gente já está vendo ali que mesmo nessas representações, que são representações cinematográficas, a gente consegue encontrar os detalhes do porquê Portugal e Espanha acabaram sendo tão pioneiros. Então, assim, o infante esteve nesse cenário onde o Estado, ou seja, a coroa, se alinhou com a burguesia. Haviam pessoas com dinheiro e pessoas com título e dinheiro dando as mãos em prol de interesses próprios. Então, Portugal e Espanha foram os dois reinos que mais enriqueceram com essas comercializações marítimas no período, se destacando como o que hoje chamaríamos de grandes potências. Então, Portugal e Espanha foram as grandes potências naquele período. A legitimação disso se dá com o reconhecimento da Igreja através do Tratado de Tordesilhas, que dividiu um mundo a se descobrir. Então, assim, esse mundo a ser descoberto, ele foi dividido com o Tratado de Tordesilhas entre as duas grandes potências, que foi Portugal e Espanha, que no caso aqui, essa terra a descobrir era o que a gente chama de Novo Mundo, com essas duas nações especulando apenas sua extensão. Elas não sabiam o que tinha do lado de lá, mas elas já tinham uma ideia de que tinha terra ali para aquelas bandas, né? O filme que você citou, O Descobrimento do Brasil, é o filme de 36 de Humberto Mauro, não é isso? Isso, esse mesmo. Pronto, daqui a pouco a gente vai voltar para ele, que eu tenho umas questões sobre esse filme. Certo. Mas vamos lá. Você falou da igreja. Sim. A igreja, ela estava lá no início das grandes navegações, lá no motor principal, assim, no motor inicial das grandes navegações? Sim, né? De diversas maneiras. Primeiro, a relação que a igreja tinha com o Estado desde o mundo medieval. E aqui no mundo moderno, a gente está vendo que há uma ascensão de uma classe burguesa, de indivíduos que não têm títulos nobiliárquicos, mas têm dinheiro. Então a igreja vai se ver ameaçada dessa substituição do Estado, da sua relação de poder com essa nova classe, essa nova categoria social. A expansão do domínio ideológico sempre esteve muito forte nas religiões bramânicas e suas relações com os estados políticos. Com a Igreja Católica não foi diferente. Mas sempre tiveram barreiras diversas limitando sua atuação no pequeno e velho continente. Então, assim, com o Império Otomano, isso ficou ainda mais ameaçado, já que a expansão islâmica ganhou um fôlego imenso sobre a região, que denominamos hoje de Oriente Médio, né, e Nordeste da África. Então, o controle do Oriente Médio e do Nordeste da África por esse Império Otomano acabou ligando o sinal de alerta para a Igreja Católica, né? Então, conquistar espaços possibilita o controle tanto de terrenos, quanto de comércios, quanto de almas. E foi o que ocorreu com a colonização do Brasil, por exemplo, no encontro dos povos diferentes, entre tantos aspectos também no imaginário religioso, com os nativos tendo grandes árvores como sagradas e o colonizador derrubando a árvore para fazer a morta cruz de madeira a venerar. Então a gente já vê que esse encontro mostra maneiras ideológicas de pensar a fé, pensar o mundo sobrenatural bastante diferente. A primeira missa, aqui, muito distante da representação que ocorre na obra de Pedro Américo, no quadro de Pedro Américo. Inclusive, o quadro de Pedro Américo serve de base para o filme Descobrimento do Brasil, esse do Humberto Mauro, né, de 36. A cena da primeira missa, ela ipsiliter a pintura. Ele faz exatamente no mesmo ângulo, das mesmas posições, ele tenta reproduzir no audiovisual a pintura. E isso, então assim, o filme, obviamente, o filme não é baseado em uma pesquisa histórica. O filme é baseado na memória anterior a 1936 que se tinha sobre o descobrimento do Brasil. Então essa primeira missa, ela tinha a reafirmação do contrato religioso dos colonizadores, através de data litúrgica, né, mas também a performance da fé aos povos nativos, que ainda entrariam no debate de serem ou não possuidores de alma, se isso permitiria uma escravização ou uma catequização, ou ambos, né? Tanto a escravização quanto a catequização. Então não havia separação das relações de poder do Estado com a Igreja, nem mesmo entre seus interesses mundanos e materiais e suas expectativas ideológicas e religiosas. Então é óbvio
que essas navegações estavam carregadas de padres, de figuras religiosas. Para ela era algo muito interessante na expansão do islamismo, que ela, a Igreja Católica, também tivesse sua própria expansão. Agora, Sávio, conta aí pra gente. Quem era Pedro Álvares Cabral? Quem era esse cara? Pedro Álvares Cabral é muito curioso, porque é um dos personagens que a gente tem muito grande na nossa história, mas ele não é muito evidente na história de Portugal, né? Para a história de Portugal, ele foi mais um militar no processo de expansão marítima, de grandes navegações e por aí vai. Ele foi um fidalgo militar, ficou famoso por esse título de descobridor do Brasil, mais aqui no Brasil do que fora. Ele foi um capitão-mor da segunda armada da Índia. A primeira armada foi com o próprio Vasco da Gama, ele fez a viagem. A segunda armada foi com esse capitão-mor, que foi o Pedro Álvares Cabral. Conforme nós podemos ver em registros régios, Cabral tinha muito menos experiências que os próprios capitães subordinados ao seu comando, como, por exemplo, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Diogo Dias, quer dizer, foram capitães, foram marinheiros, né, navegadores muito mais habilidosos do que Cabral. Mas na faixa dos 30 anos, quando participou da Armada, não há nenhum registro de que tenha tido experiência com navegação. Mas se tem de suas missões militares na Ásia e das relações de sua família com a coroa portuguesa. Então a gente já vê que Cabral era muito mais uma persona grata para a coroa portuguesa do que necessariamente um grande navegador. É quando um Estado resolve escolher militares, às vezes não tão habilitados naquela área, a tomarem partidos de um, sei lá, de um espaço e tomarem decisões. Então a gente sabe que eles são muito vinculados uns aos outros, mas eles não eram necessariamente bons navegadores, mas eram ótimos, para a expectativa da época, ótimos militares. Você já falou que a expedição de Pedro Álvares Cabral saiu lá com uma missão. Porque, assim, existe também o espanhol Vicente Yáñez Pinzón, que diz a história que chegou aqui no Brasil muito antes de Pedro Álvares Cabral. Ele veio seguindo essa rota? Ele veio seguindo a navegação de Pinzón? Olha, a gente pode supor algumas coisas, obviamente, porque as documentações na época, elas, além de não ficarem todos os registros possíveis que a gente tem, o passado, quanto mais distante o passado, menos registros a gente tem sobre aquele passado. Então é muito vago algumas ideias. Porém, nesse caso aí, tem uma outra situação que é muito da época. A gente está falando de uma corrida armamentista, comercial, expansionista de nações. Então é óbvio que elas vão esconder umas das outras. Então toda vez que um descobridor tem alguma coisa, o documento é sempre posterior, o documento está sempre faltando alguma coisa, justamente porque se essa carta, esse documento, for capturado pelo inimigo, pelo rival, pela outra nação, ela não consiga ter detalhes suficientes para tomar algumas decisões. Então a gente já tem essa característica do registro documental na história das grandes navegações. A outra questão é que temos um curioso impasse aqui, né, que tem raízes na concepção da própria ideia de descobrir. Tudo isso porque a descoberta do Novo Mundo, a corrida de conquista, entra no meio dessas legitimações tanto da Igreja quanto do Estado, envolve toda a memória produzida disso. Então, assim, meses antes da chegada da esquadra de Cabral, Pinzón já havia chegado a algumas praias da costa da América do Sul. Né? Isso a gente já tem registros e tal. Porém, o espanhol vislumbrou primeiro a terra, mas não pôde legitimar enquanto descoberta por se tratar de uma jurisdição além da sua alçada. A gente tem que lembrar, né, que tudo isso ocorreu porque aquela parte por ele visitada já pertencia à coroa portuguesa de acordo com o Tratado de Tordesilhas. E ele passou antes de Cabral, e a gente vai ter suspeitas de que outros indivíduos também já tinham feito essas navegações, mas ele não poderia bater o martelo de dizer uma descoberta, marcar o posicionamento de um território, justamente porque isso poderia colocar ele num problema diplomático, né? Então, Pinzón, ele realmente esteve na América do Sul, a gente não consegue dizer exatamente, tem alguns documentos que dizem assim, mas porque, alguns estudos, né, de que por conta de algumas características que ele dá no documento, dá para se saber mais ou menos que ali, mais ao sul da Bahia, a região Espírito Santo, mas não tem como dar certeza. No caso de Cabral, essa certeza ocorre por conta de todo o registro documental do Caminha, por exemplo. Então, na verdade, a viagem de Cabral foi muito mais para tomar posse do que uma descoberta em si. Para tomar posse e para demarcar essa possessão de terra. Por isso que ele chegando aqui já fez a missa, né, é uma demarcação simbólica religiosa. Ele chegando aqui, ele fez a marcação como ponta do padrão nas áreas que foram ocupadas. Ele deixou degradados. Isso é uma maneira de deixar os primeiros colonizadores, quer dizer, a ideia de que indivíduos portugueses estavam assentados no território, já era uma demarcação. Então, assim, a função de Cabral foi muito mais de legitimar
diante da igreja, do Tratado de Tordesilhas, a ocupação a possessão dessa terra por Portugal. Assistindo ao filme Descobrimento do Brasil, tem um momento que eu achei bastante engraçado. Apesar do filme ele se basear na Carta de Caminha e ele parecer que tenta ser mais histórico, mas tem uma parte muito interessante em que ele traz 2 índios à caravela e aí ele cobre o índio com um cobertor, ele dá um travesseiro para o índio dormir na caravela. A relação entre portugueses e índios foi muito legal, assim, no começo, assim, de dar travesseirinho e dar lençol para eles dormirem e tal. A imagem desses índios, primeiro, ela está sendo inventada ali no próprio documento de Caminha, né? Ele está registrando ali o que o imaginário de um português vê e interpreta do que é um estrangeiro, alguém de outro mundo político, outro mundo social, outro mundo cultural. Sim. E é óbvio que é um documento cheio de espanto, né? Um espanto com as mulheres, com a nudez. Então foi um momento de choque de culturas, de estranhamento, mas é óbvio que o filme ali colocou ele um pouco muito mais romântico do que o que possivelmente foi, né? E o filme não é uma comédia, mas eu queria puxar aqui a comédia Caramuru. Ela começa um pouco sobre essa questão da espionagem, né? Que você falou do Vicentinha Espinzon e dos mapas e tal, das coisas que eram escondidas entre uma nação e outra. E o Caramuru, ele é degradado para o Brasil porque ele rouba um mapa. Eu sei que a história de Caramuru é bem diferente do filme. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse personagem, para depois a gente falar de outros degradados. Quem era esse Diogo Álvares Corrêa? Esse personagem é cercado de mito, ainda que tenha sido, de fato, um importantíssimo personagem histórico. Ele está presente em documentos do século XVI sobre a ocupação da região que chamamos hoje de Salvador, né, especificamente o bairro da Barra. Diogo Álvares Corrêa vive entre os nativos, né, viveu entre os nativos sob o nome de Caramuru. Ápice dessas relações míticas com a figura real pode ser vista no próprio filme, né? A gente vai ver o filme realimentar esse imaginário. Com teatralidade cômica, esse personagem nos é apresentado cheio de exagero, malandragem, luxúria, umas coisas que a gente com certeza não encontra nos registros documentais sobre o Diogo Álvares. Mas ele foi bem diferente, né? Ele foi, primeiro, seu nome, Caramuru, dificilmente viria de um tiro de arma de fogo, como que está apresentado lá no filme. Sim, sim. Sequer há afirmação, há qualquer confirmação de que tenha mesmo sido um náufrago. É outra coisa muito curiosa, a gente tem poucos registros, os registros são sempre de terceiros. Então a gente não tem nem certeza se ele foi encontrado, pelado e chamado de Caramuru. Óbvio, Caramuru é o nome de um peixe dado pelos tupinambás, já na região, já no período, pode ter sido algo a ver com o mar. Dizem que era um nome de uma moreia, né? E que ele foi apelidado de Caramuru porque a moreia ficava entre as pedras e ele foi encontrado entre as pedras, se escondendo entre as pedras depois do naufrágio. Mas vai se saber. Isso ainda é mais plausível do que chamar ele de Caramuru por causa de uma arma de fogo, principalmente no meio da água ali, né? Uma arma, um bacamarte, uma arma dessa do período, ela já não funcionaria molhada. Sim. Então, dificilmente ele teria dado um tiro com arma de fogo. Mas, assim apelidado, rapidamente se formou o casal dele com a chamada Índia Paraguaçu, que na verdade também nem se chama Paraguaçu, né? O nome dela, em alguns registros que se tem, inclusive registro de batismo dela, era Guaimbi-Pará, né? Não era Paraguaçu. Paraguaçu, Mar Grande, poderia ser algum apelido, alguma outra coisa, alguma titulação dada depois. Ela ganhou o nome europeu de Catarina quando ela foi batizada na França. E aí, quando você falou assim, tem coisa de espionagem, tudo, talvez esse seja o detalhe mais curioso, né, de que é um português que se casa com uma nativa, mas que ela vai ser batizada cristã na própria França, e eles vão casar, né, dentro dos moldes religiosos na França. Sendo que a França era inimiga de Portugal. Estamos falando de um português casando em uma nação estrangeira, que com certeza era muito custoso levar alguém do Brasil para Portugal nesse período. Sim, sim. Então ele valia a pena fazer isso por ele. Já Moema, ela sequer existiu, para a tristeza de Débora Seco, né, ou seria de Selton Mello. E a tristeza de Selton Mello também. Então, para além de um poema, o poema do Frei José de Santa Rita Durão, nós não temos nenhum registro de Moema. Ela vai ser depois reimaginada, trazida de volta no século XIX em produções artísticas, em quadros e tudo mais, mas não há registros da existência dela. O que sabemos de fato de Caramuru é que ele era uma eficiente língua. Língua
era o nome dado aos indivíduos que dominavam as linguagens com os nativos, né? Então ele virou uma espécie de diplomata do período. Então ele se tornou o cara que conseguia intercalar as negociações, as conversações e por aí vai. Ele recebeu e aconselhou o primeiro donatário da capitania, que hoje é o centro da Bahia, que foi um militar, também militar, Francisco Pereira Coutinho, que foi apelidado de rusticão, de rústico, de grosseiro. Sim. Caramuru depois foi quem recebeu Tomé de Souza, que foi o outro militar que veio, ocupou a capitania depois da morte de Rusticão e que fundou a cidade de Salvador através de um regimento. Então, todas essas movimentações que a gente está vendo sempre tem o Caramuru como um indivíduo do tipo, não, se vai mandar um donatário, tem que falar com o Caramuru. Se vai mandar um novo representante da coroa, tem que falar com o Caramuru. Então, o cara foi bastante importante mesmo no período. E existem mais duas figuras também que eu queria saber, que aparecem inclusive nesse filme de Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, que é Afonso Ribeiro e João de Tomar. Quem são esses dois? Foram os degredados, né? Primeiro é bom a gente pensar o que são degredados. Quando a gente fala de degredados, logicamente é alguém que, por alguma razão, perdeu alguma parte de seus direitos e foi enviado nessas aventuras ultramarinas e que não eram coisas que as pessoas queriam. Como era uma coisa recém-descoberta, funcionando com instrumentos e conhecimentos muito novos, é óbvio que isso causava medo, espanto das pessoas e não havia uma quantidade enorme de gente querendo se mandar em barcos para outros lugares. Pelo contrário, as pessoas não queriam. Sim. Era assombroso. Mas os degredados, eles perdiam esse direito e que, por conta disso, eles acabavam sendo enviados para cá. Então, muitos degredados compunham a massa de gente presente nas embarcações, principalmente nos trabalhos mais exaustivos ou perigosos. Nem à toa que você vai ver em praticamente vários filmes que a gente cita aqui, O Descobrimento do Brasil, Desmundo e por aí vai, a gente vai ver que são indivíduos grosseiros, são indivíduos não necessariamente ricos, geralmente são apobretados, criminosos, ex-criminosos, vagabundos em geral, mas que eram também figuras audaciosas para poder fazer esse tipo de viagem, de trabalho. E a outra coisa é que eles eram descartáveis, né? À toa que a gente vai ver que toda vez que se precisava colocar alguém como bucha de canhão, né? Colocar alguém na frente dos índios, geralmente era um degradado, nunca era um capitão. Sim. No filme 1492, A Conquista do Paraíso, a gente vê mesmo a dificuldade que era fazer essa travessia, né? Porque era muito insalubre aquilo ali. Eu imagino a necessidade que as pessoas tinham de se jogar numa aventura dessa. Normalmente deveriam ser pessoas que estavam buscando uma segunda chance fora de Portugal, fora da Espanha, querendo qualquer outro tipo de coisa. Assim, fale mais assim sobre essas dificuldades, sabe? Doenças e todo tipo de coisa que acontecia. Como eu falei, as viagens eram muito iniciais, né? Eram aventuras mesmo, era aventurar-se nesse projeto. E é óbvio que se tinham muitos acidentes, não havia ainda um domínio muito, muito grande desses conhecimentos sobre ventos, sobre marés e por aí vai. E aí essas esquadras, às vezes com 15 embarcações, 10 embarcações, elas nunca chegavam até o final de sua aventura nesse mesmo número. Então era uma viagem perigosa já de começo, né? Por isso que quando Cabral deixa o Tejo lá em Lisboa, ele é festejado, jogam flores na água e por aí vai. Esses barcos eram construídos na Ribeira, né? Como era chamado lá, como é chamado, ainda existe o logradouro lá em Portugal. Eles eram construídos em segredo e tal, não sei o quê. Então eles eram instrumentos bastante caros, né? Investimentos dos indivíduos. Mas é óbvio que esses indivíduos que investiram nesses barcos não eram os que entravam no barco. Claro. A gente vai ter nessas embarcações justamente esses indivíduos menos queridos. Então havia maltrato, havia uma precarização dos víveres, de alimentos, de água, de saúde em geral. Muitos desses indivíduos, por estarem em ruas ou prisioneiros em Portugal, eles já vinham com doenças e transmitiam essas doenças para outros indivíduos no barco. Então era ali de 20, 30 dias de viagem infernais, né, que envolviam diversos tipos de problemas. Além das violências, né, você tem que lembrar que crianças eram levadas, grumetes, para aprenderem a ser navegadores. Esses grumetes eram alvos de, na maioria das vezes, castigos físicos muito severos, e em alguns pontos até de violência sexual, né? Eram violentados e estuprados nesses navios. Brigas por pertences. Quer dizer, esses 30 dias dentro de um BBB de madeira no meio do mar,
faziam com que essas pessoas também tivessem uma relação, às vezes, bastante conflituosa. Então a viagem era desgastante, a viagem era insalubre mesmo. Mas é óbvio que, assim, ela era menos elegante e romântica, como acontece no filme O Descobrimento do Brasil, mas também ela era muito menos decrépita, como aparece no exagero da comédia Caramuru, A Invenção do Brasil. Então, tanto o Descobrimento do Brasil exagera no romantismo, quanto o Caramuru e outros filmes vão exagerar na dificuldade dos problemas que envolvem esse translado marítimo. Você falando sobre toda essa precarização da viagem, fico me lembrando do filme Desmundo e queria te perguntar como era a situação das mulheres. Vinham mulheres nessas navegações ou elas vinham depois? Olha, as mulheres, elas eram muito menor número. Raras mulheres estiveram, por exemplo, nas primeiras embarcações, já que não eram tipologias benquistas ao chamado labor navegante. As mulheres em Portugal, nos portos, geralmente eram prostitutas, mas nesses processos militares de navegação, até mesmo essas prostitutas eram indesejadas dentro do barco. Lembrando que se esses indivíduos estão 30 dias ali e se envolvem em conflitos, no imaginário da época diria que até as mulheres seriam motivos de conflito entre esses indivíduos. Então elas eram indesejadas nessas primeiras navegações. Porém, com um grande número que vai ocorrendo assim no Brasil, século XVI e XVII, um grande número de ajuntamentos desses colonizadores portugueses com mulheres indígenas, e várias queixas que ocorrem dos religiosos desse ajuntamento, de perniciosidade, de sexualidade exagerada, de uniões que não tinham a legitimidade de Deus, e óbvio, por questões raciais, né, de racismo mesmo, não tardou para Portugal mandar mulheres para cá. E aí, quando Portugal manda essas mulheres, elas são geralmente de baixa estirpe, pobres, abandonadas de alguma natureza, né, para virem aqui para a colônia, fundarem famílias normativas, brancas, cristãs. Qual era a situação delas, assim? Elas eram propriedade do Estado, sob tutela da igreja, elas vinham para se casar, né, que você já falou, mas explica um pouquinho melhor isso. Bem, a gente tem que lembrar que é uma cultura que já vem de uma subalternização, subordinação da mulher, que no século XVI isso fica muito evidente. Então essa mulher no mundo colonial, ela tem uma subordinação muito atrelada ao pai, à família, ao irmão mais velho, ao marido, posteriormente, né, de casada. Então essa mulher desamparada, ou seja, fora desse controle patriarcal, ela ficaria muito solta. E o que a gente vê em Desmundo é justamente essa mulher que perdeu esse referencial, né, masculino, esse referencial de controle, e que essa mulher precisa de um controle. E aí é óbvio que o primeiro controle... A relação Estado e Igreja, ela é muito fluida. Então a gente já pode dizer que é uma relação de controle patriarcal, Estado e Igreja unidas em si, né? Porque é justamente o Estado que vai delimitar quem pode ou não ter a possessão sobre essas mulheres, por isso que elas são enviadas, uma espécie de degredada, a gente pode chamar essas mulheres de degredadas, né? Porque elas perderam o referencial masculino, o referencial patriarcal no Velho Mundo, e que nesse Novo Mundo elas não podem ir diretamente como foram os homens, como aventureiros, libertos, em certa medida. Elas precisavam ir com essa ancoragem, né, que é essa âncora do patriarcado. Então a gente vai ver em Desmundo justamente isso. Essa mulher que é designada pelo Estado a ser uma degradada, por ser destituída desse controle patriarcal, mas que ela precisa passar necessariamente pela liturgia religiosa, né? Ela precisa se casar. Por isso que ela é enviada para casar. Ela não é só enviada para o Brasil, como seria uma figura masculina. E o casamento é feito às pressas, né? Se a gente assiste Desmundo, a gente vê, né? Sim. Que ali o casamento é feito às pressas, há um conflito ali de interesses entre mulheres e homens ali, e aquelas escolhas não são feitas com nenhum romantismo que a gente espera, né? Nem com a luxúria que a gente vê em Caramuru, né? Sim, sim. Eu estava dando uma olhada num livro chamado Os Excluídos do Reino, do historiador Geraldo Pieroni, e ele tinha lá um dado de que mais de 50% das pessoas degradadas para o Brasil eram mulheres e acusadas sempre por feitiçaria, blasfêmia ou bigamia. Quer dizer, a gente já vê aí também uma tutela muito forte da igreja nessa questão do degredo, né? Sim, a gente vê que é uma relação assim de... Se tem muitos homens no primeiro período, agora a gente precisa compor, né, esse cenário social de mulheres. Então elas vão ser acusadas de tudo que se imaginar para serem mandadas de Portugal para cá. E a gente já dá para perceber que nessa de acusar de tudo vai ter um monte de coisa que não foi tão verdadeira assim. Sim, sim. A gente percebe isso muito no filme Desmundo. Isso já está desde o livro da Ana Miranda, quando a gente pega o livro lá, a gente já vê isso no livro dela.
mas ele vai trazer essas mulheres quase como cativas ali, né? Quase como escravas casamenteiras. A Oribela, interpretada por Simone Spoladori, ela é esse tipo de mulher que aparece ali naquele filme, né? A gente vê muito isso. Então, o filme Desmundo é um dos filmes mais bem pesquisados na produção do imaginário e da representação daquele passado. Inclusive o modo de falar. Aquele filme tem uma coisa muito curiosa que, para muitas pessoas, assistir o filme sem uma legenda não dá. Sim, precisa mesmo. Ele é falado em galego, português, nagô, tupi. Pois é. Quer dizer, não tem como. Se você não tiver uma legenda, você realmente passa batido por um bocado de coisa que acontece. Não, pra gente que trabalha com paleografia, né? A paleografia é a leitura desses documentos manuscritos antigos. A gente fica feliz em ver Desmundo porque é o tipo de linguagem que a gente lê nesses documentos do século XVI, por exemplo. Se a gente pega a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é muito mais próxima do que está falado no filme Desmundo, né, do falar do Desmundo, do que do falar do filme Descobrimento do Brasil. Sim. Eu gostei demais desse filme, achei ele impressionante, cara. Inclusive ele fala da situação dos cristãos novos também, né? Com o personagem do Caco Ciocler. Fale um pouco mais sobre isso aí, esses cristãos novos que vieram junto. Portugal e Espanha, a Península Ibérica em si, né, já passaram por um processo anterior a essas grandes navegações de retomada religiosa, eles chamam de reconquista, né? Mas isso também é bastante dúbio, já que não era uma conquista anterior, mas do quanto essa igreja católica, esse mundo cristão, estava ameaçado por séculos, né, de ocupação muçulmana na Península Ibérica. Então, quando eles têm essa reconquista, essa retomada e tal, uma das coisas que é feita ali é uma tentativa de apagamento de algumas heranças judaicas, algumas heranças muçulmanas, a essa população, tanto da Espanha quanto de Portugal. Então, eles vão constituir essa categoria nova. O que é essa categoria? Era um indivíduo que vem de uma herança judia ou muçulmana e que vai ser nomeado, o seu nome de família vai ser modificado para encaixar nessa realidade cristã. Então eles vão ser chamados de cristãos novos, quer dizer, os indivíduos que não eram cristãos. E quando eu falo em cristãos novos, não é necessariamente o indivíduo que ele em si era muçulmano e se tornou cristão, não. Era um indivíduo, às vezes, que o nome de família dele, um nome islâmico, por exemplo, teria que ser modificado. Então a gente vai ver muitos cristãos novos com o nome de árvores. Pereira, né, por exemplo, é um nome geralmente associado a cristão novo. Oliveira, Silva, né, são nomes assim que foram associados a esses cristãos novos. No filme aparece um indivíduo lá que não é nem necessariamente cristão novo, né, que foi bastante comum que aconteceu naquela época e que foi um dos motivos maiores da perseguição da Inquisição aqui no Brasil. A Inquisição aqui no Brasil, mais do que caçar bruxas, caçavam esses indivíduos que estavam escondendo suas práticas religiosas nessa fantasia da cristandade, né? Sabe, eu acho interessante quando a gente está conversando sobre história através de filmes e de livros, porque a gente fica indo e voltando no tempo, né? Então eu queria voltar um pouquinho no tempo para saber como foi a nomeação dessas novas terras. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e depois Brasil. Isso demorou muitos anos? Foi alguém específico que fez essas nomeações? Olha, as nomeações, registros documentais, colocações das chamadas pontas do padrão, né, que são essas peças de pedra para marcar território, tudo isso foram mecanismos jurídicos e diplomáticos para a possessão dessas terras no além-mar. Então era muito importante que tudo fosse o mais rápido possível nomeado. Né? À toa que quando a gente assiste o filme, a gente vê que nomeiam logo o Monte Pascoal, né? Quer dizer, dando nome para as coisas, justamente para que se demarcasse logo tanto uma questão religiosa, quanto a questão ideológica, quanto a questão de nomenclatura junto com aquela metrópole, né? Então, essas nomeações ocorriam de acordo com cada itinerário, como, por exemplo, o nome da ilha de Veracruz, na carta de Pero Vaz de Caminha, usada no filme O Descobrimento do Brasil, tem, inclusive, esse nome lido no final do filme. Quando a gente chega no final do filme, a gente vê lá que Pero Vaz de Caminha vai e encerra dizendo Ilha de Veracruz. A mesma carta, porém, de Caminha, ela traz no seu corpo de texto o nome Terra de Santa Cruz em um outro momento. A gente tem diversas transcrições da carta. Se vocês forem em livrarias, vão encontrar com muita facilidade Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta Dom João, quer dizer. Mas em todas elas aparecem tanto Terra de Santa Cruz quanto Ilha de Veracruz. Então já se vê a intenção de nomear naquele período, naquele momento, com a incerteza. Não se sabe se é uma terra de extensão maior, não se sabe se é uma ilha. Então a gente vai ver isso. Esse Terra de Santa Cruz também aparece, por exemplo, numa carta de doação de Fernando de Noronha, um documento chamado Documento VI,
que é de 1504, aparece de novo, né, esse termo Terra de Santa Cruz, que foi designado, os indivíduos falam lá, fomos designados, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para a Terra de Santa Cruz. Então o nome Brasil, ele vai ser posterior. Na verdade, posterior, agora a gente vai entrar numa confusão maravilhosa. Posterior e anterior, né? Posterior porque ele só vai ser dado depois, e anterior porque ele já existia no imaginário português, até antes de Portugal. O nome Brasil não veio do pau-brasil. Não? Não. Ah, peraí, eu quero saber esse direito. Essa madeira já era conhecida em outras relações de extração. O pau-brasil já existia na Ásia, por exemplo. Na verdade, não é o nome de uma planta, é o nome de uma tipologia de madeira, pau-brasil, pau avermelhado. Brasil de brasa, então. É vermelhado como brasa, isso. Já era de extrações de ocupação continental de outras terras, né, dividida pelo próprio Tratado de Tordesilhas. Mas Brasil já existia numa lenda celta, lembrando que os celtas ocuparam a região que hoje nós chamamos de Portugal, antes de Roma, por exemplo. Então esses celtas já ocupavam aquela região e que eles já tinham uma lenda, e nessa lenda eles falam de um lugar chamado Rai Brasil, e esse Rai Brasil é uma terra paradisíaca do imaginário desse povo indo-europeu. Então eles já tinham a ideia de que a oeste, atravessando o mar, ia encontrar uma ilha chamada Rai Brasil. E a gente não sabe dizer que ilha é essa, mas podia ser qualquer região das Américas. Rapaz! Tá impressionado? Tô sim, tô aqui de boca aberta. Depois figurou, não se sabe se por herança desse mito, né, que a gente está falando agora, mas se figurou como parte dos relatos de viagem de um indivíduo chamado São Brandão, o chamado Santo Navegador, que no século VI, ele dentro dos escritos que são relacionados a ele, da viagem que ele fez, ele viu uma terra chamada Rai Brasil, ou Ilha Brasil. A tal Ilha Brasil já era sonhada, idealizada, já se tinha uma suspeita muito antes da extração da madeira de tintura vermelha. Então já se tinha um imaginário, uma expectativa desde antes da Idade Média de um lugar chamado Brasil, ou Rai Brasil, que seria para o lado de cá, mas ninguém diria se era uma ilha, o que é que tinha nela, só dizia que era um lugar paradisíaco. Só com o passar do tempo que a colônia, tendo sido chamada até mesmo de Cabralha, ela chegou a ser chamada de Cabralha, ela foi se firmando com o nome Brasil, justamente para se aproveitar desse imaginário social de terra de oportunidades, de paraíso, e fazer os portugueses virem para cá. Caramba, então quer dizer que a gente pode voltar até lá o começo do nosso papo das grandes navegações e dizer que essas lendas, elas ajudaram um pouco, né, empurraram um pouco as grandes navegações para o lado de cá? Sim, das duas maneiras, né? Elas, num primeiro momento, funcionaram como espanto. As pessoas ficaram espantadas com essas narrativas. Eram narrativas de monstros marinhos, eram narrativas de feras, de criaturas medonhas, mas, ao mesmo tempo, funcionavam também como paraísos perdidos, né? Terra sem pecado, terra com muito ouro. Então essas expectativas, elas seduziam os indivíduos a virem participar dessa empreitada, dessa coisa toda, mas ao mesmo tempo deixavam outros assombrados, morrendo de medo. Então você tinha esses dois tipos de portugueses, aqueles que diziam, não, eu não vou para esse negócio chamado Brasil de jeito nenhum, quanto você vai ter aqueles indivíduos pensando assim, caramba, a vida tá tão sofrida, talvez lá no Brasil minha vida mude. Pô, que legal, eu não sabia disso não. Mas vamos lá, tirando um pouco os portugueses de lado, eu quero saber mais sobre os índios. Pra mim é muito impressionante aquela cena do filme Apocalipto, e eu não tô falando do filme inteiro, eu tô falando só daquela cena, quando eles estão na praia e chegam as caravelas e os índios travam, sabe? E até ajudam o personagem principal a fugir pra floresta. Deve ter sido algo realmente impressionante você ver chegar caravelas enormes com um bocado de gente estranha, branca, sabe, dos olhos claros às vezes, e suja, né, fedendo, de uma viagem terrível. Me impressiona muito aquela cena. E eu queria saber que povo era esse? Que povo que estava recepcionando os portugueses? Como se deu, assim, esse encontro? É um filme bastante interessante, né? Apesar dos historiadores se morderem por conta de algumas falhas que ocorrem no filme, principalmente falhas com datas, mas o filme traz muito disso, dessa ideia da visão do outro, da visão do nativo, com a chegada dessas embarcações e desse estrangeiro colonizador. Antes da chegada do branco, destes colonizadores europeus, as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, já eram densamente povoadas por seres humanos. Uma infinidade de aldeias com centenas de pessoas cada uma dessas aldeias, existindo de forma pendular, né, mudando de
de acordo com as estações do ano, ora elas estavam numa localidade, ora elas estavam em outra localidade. Uma infinidade de povos já existia e ainda existem, né? Muitos deles ainda existem, com suas culturas diferentes, com raízes linguísticas diferentes. Por exemplo, nós temos 2 grandes raízes linguísticas desses povos que entraram em contato com esses primeiros colonizadores. Primeiro, a chamada raiz tupi, né, que a gente vai ter os tupiniquins, tupinambás, né, que aparecem na maioria desses filmes. Tupinambás principalmente porque eram os nativos mais na costa brasileira, por isso que eles são bem evidentes. E o chamado G, a outra raiz linguística, né, o G, ou macro-G, da onde a gente tem as nações que os próprios tupinambás desmereciam e chamavam de tapuias, que vão ser os Cariri, Caiapó, Pataxó, Botocudo, Krenak. Então, esses índios já existiam, essas 2 linhagens linguísticas, tupi quanto macro-G. Foram povos vindos do norte, né, ocupando em marchas sazonais essas terras da América do Sul. Então, eles já vinham desse outro mundo, povos que escapavam aos impérios ameríndios dos astecas, dos incas, dos maias, né. Durante séculos, esses povos escapavam desses grandes impérios ameríndios e vinham parar aqui na América do Sul. Aqui, eles encontraram o que a gente chama de paleo-índio, quer dizer, além desses indivíduos que estão vindo do norte, que a gente está vendo que estão ocupando a América do Sul, aqui já existia uma população humana que deixavam vestígios, registros de suas presenças, desde 14 mil anos atrás, como a gente pode ver em sítios como o sítio da Serra da Capivara. Se a gente for chegar na Serra da Capivara, a gente vai ver marcações humanas de pelo menos 14 mil anos para cá. Então a gente já sabe que esses indivíduos já existiam. Mas esses indivíduos tinham uma relação muito diferente, equilibrada com a natureza. O que não quer dizer que não exaurissem alguns recursos naturais, mas que eles eram restaurados com o nomadismo, né? Essa mudança de território sempre faziam com que se restaurasse essas regiões. Então viviam em guerras igualmente controladas, mas não necessariamente menos violentas. Tem que lembrar que essas populações praticavam, principalmente os tupinambás, o canibalismo ritualístico, não era um canibalismo por fome, era para poder apreender as habilidades do adversário. Então, se um adversário tinha pernas habilidosas, eram as coxas deles que iam ser comidas. Então, se o cara carregasse grandes toras de madeira, os braços deles que iam ser desejados pelos seus inimigos. Era quase um respeito, né? Pelo inimigo. Um grande respeito. Apesar de que eles trocavam ofensas durante a batalha, justamente para deixar o inimigo nervoso e tudo mais. Então, mas havia um grande respeito. Nem à toa que tudo isso que eu estou dizendo não era assim, mata o cara e devora a carne, não. Era todo um processo ritualístico, captura o inimigo, leva ele para a aldeia, deixa ele amarrado uns dias, depois alimenta ele, dá a ele uma esposa que vai cuidar dele, inclusive com relações sexuais e tudo, deixar ele feliz, deixar ele realizado, para enfim matá-lo, né, no processo ritualístico. Toda essa ritualística dos tupinambás, ela está nos registros históricos de um cara chamado Hans Staden, que foi um alemão que naufragou aqui e que ele foi capturado pelos índios, ia ser devorado, mas como ele chorava o tempo todo, se urinava, passava vergonha, tentava fugir, os índios não queriam mais comer ele porque a carne dele estava contaminada de medo, de covardia. Não queriam pegar essa característica, né? Ninguém queria comer o Hans Staden. Inclusive, ele escapou desses índios, volta para a Alemanha, ele escapa desses índios, volta para a Alemanha e escreve um livro, 2 Viagens ao Brasil, em que ele conta todo esse processo ritualístico, né, que ele foi alvo de virar comida de índio, mas ele conseguiu escapar. Porém, essa ideia que a gente está vendo, não só antropofágica, mas das relações de conflito desses povos, como alerta o próprio Ailton Krenak, que é o nosso representante indígena, filósofo, é um indivíduo bastante pensador, né, da contemporaneidade indígena. Esses povos estão em constante guerra com os invasores que ainda lhe perseguem a cultura e a fé até hoje em dia. Roubam suas terras, envenenam com agrotóxicos e com outras precariedades. Até hoje elas são fomentadas, basta a gente ver o que acontece atualmente com essas nações indígenas e as suas lutas políticas, né, de demarcação de território, por aí vai. No período colonial, o conflito maior dos portugueses foi justamente com esses tupinambás, esse povo mais aguerrido, que eles aparecem em diversos filmes. Se a gente pegar a Brava Gente Brasileira, a gente vê esses indígenas lá. Sim, já ia puxar. No caso de Brava Gente Brasileira, não são os tupinambás, são os guaicurus, que são um outro povo também, não são canibais, mas são bastante violentos. No final, inclusive, eles dedicam o filme aos Cadivel, algo assim, que é uma tribo que é guaicuru. Isso, é os descendentes dos guaicurus, né?
que existem até hoje, estão lá até hoje, né? Estão na região até hoje. Sim, sim, sim. Então aquele encontro, aquela conversa de trocar espelho e miçanga, isso aí foi uma historinha, né? Foi mais na base da bala e da espada, foi meio como um Karamuru, né? A fantasia, deu um tiro pra cima e todo mundo respeitou. Quase isso, a gente poderia dizer que isso pareceria verdade, mas é muito mais ficção de Karamuru do que de qualquer outra coisa. Na verdade, nos primeiros anos de ocupação europeia nas Américas, foi mais preciso jogo de cintura, diplomático, do que poder bélico. Os portugueses, franceses, holandeses não eram tão páreos aos índios, por exemplo, aqui no Brasil. A gente tem uma documentação imensa que diz isso, a dificuldade que foi ser. Além de uma grande população de nativos, inclusive bem acostumados e habilidosos nas artes da guerra, eles eram conhecedores de tudo. Da geografia, da natureza, dos males e bonanças, né? Então, é um mito que os indígenas ficaram impressionados e encantados com espelhos, negando o que acontece com o personagem Taparica, do Tonico Pereira. Sim. Mas não, os indígenas não gostavam de espelho, né? E nem se tornaram pacíficos por conta desses presentes. Pelo contrário, se a gente pega Desmundo, em Desmundo eles estão recebendo coisas, mas eles estão irritados, eles estão brigando ali. Há um clima de tensão em Desmundo que a gente não vê no filme Karamuru. Sim, sim, sim. Desmundo está mais próximo do que foi na época, né? Do escambo, que já conheciam, né, e desfrutavam entre si, os nativos já tinham esse maneirismo. Eles tinham preferência por machado, facas, anzóis. Então o espelho, com certeza, não era algo que deixasse os nativos aqui impressionados, mas machados, facas e anzóis foram instrumentos muito mais úteis para eles, né? Se no início tratavam os colonizadores como mais um povo a conviver, que é uma coisa muito curiosa, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, os nativos trataram ele como mais um povo. Sim. Deram comida, deram água, cuidaram dele. Como você falou no início, eles chegaram tão brancos, fedidos e cansados, e às vezes magros, que os índios disseram, gente, esse povo é doente, veio adoentado, sofrido, vamos ajudá-lo. E aí os índios ajudaram, só que é óbvio, né, que esses colonizadores não vieram para conviver. Isso a gente vê muito fortemente no filme 1492, que no começo é uma grande negociação, é uma grande dificuldade para eles conviverem e tal, e que a coisa é uma linha muito tênue para dar merda, sabe? Eles estão ali, mas de repente qualquer discussão, qualquer coisinha falada errado, e a coisa envesa para outro lado e as tribos se revoltam mesmo e vão para cima deles, expulsam o território, matam as pessoas. É um pouco do grande problema de Cristóvão Colombo, pelo menos no filme, né, 1492, que ele desistiu de fazer as viagens e ficou cuidando, né, da cidade de Santo Domingo, que foi uma cidade onde ele fundou lá na República Dominicana. Sim. Para muitos desses indivíduos valia a pena ficar aqui no território. Mas para ficar no território tinha que ter uma relação muito cuidadosa com os nativos, né? Então, até porque a maioria desses portugueses tinha um outro objetivo, que era escravizá-lo. Inclusive tem um outro mito, né, que é aquele mito de que os nativos não foram escravizados por serem mais preguiçosos do que os negros, por exemplo, que foram trazidos como escravizados. Na verdade não foi isso. É porque havia já uma dinâmica de trabalho. Eu não estou falando de escravização necessariamente, mas uma dinâmica de como fazer trabalhos, como trabalhar, que já existia no imaginário europeu e estava presente no imaginário africano. No caso do imaginário indígena, eles tinham uma relação com o trabalho muito diferente. Para eles, o trabalho não poderia ser uma coisa o tempo inteiro, por longas horas, repetitivo. Eles tinham a ideia de trabalho como parte de um cotidiano, de um dia a dia, diversificado. Então o indivíduo pescava, caçava, fazia jarro de barro, cestas, ele dançava, cantava, fumava. Então essa diversidade da sua rotina, para eles era a norma. Enquanto pra gente a norma é acordar de manhã e ir trabalhar, volta, almoça, depois volta pro trabalho. Essa coisa pra eles não tinha o menor sentido. Inclusive essa coisa no imaginário indígena era quase um inferno pra eles. Era quase um castigo espiritual. Então, mesmo balas e espadas, elas temeram bastante os ardis, por exemplo, dos tupinambás, que em muitos casos quase impossibilitaram a ocupação do território pelos portugueses. A gente toma de exemplo por aqui o do Pereira Coutinho, que eu já comentei, né? Ele fundou uma vila, onde hoje é o bairro da Barra, em Salvador, e essa vila foi dizimada pelos tupinambás. Essa vila, chamada Vila do Pereira, depois, quando ela foi reocupada, ela ganhou o nome de Vila Velha, ela foi dizimada. A primeira existência dela foi totalmente destruída pelos tupinambás. Pereira Coutinho, o Ruxicão, ele consegue escapar, ele foge, vai para Porto Seguro, como eu falei, né? Volta de Porto Seguro com mais militares, só que aí ele sofre um naufrágio durante uma tempestade e é capturado pelos tupinambás na ilha de Itaparica.
Temendo perder completamente essa capitania, a coroa comprou a capitania de volta da mão do filho do Pereira Coutinho, dizendo que ele não tinha como administrar isso, e a coroa inicia o processo que a gente vai chamar, a gente vai ver isso tudo na escola, todo mundo aprendeu na escola, chamado governo geral. O que era o governo geral? Era um medo que Portugal tinha de não conseguir ocupar o Brasil por causa desses indígenas. Então a cidade de Salvador, fundada já a Fortaleza, foi feita com o objetivo de resistir a esses nativos e enfrentar outros invasores europeus. Foi preciso mais do que bala e espada para arruinar a vida dos povos nativos, o que os portugueses fizeram, por exemplo, com diversas modalidades, né? Não foram raros os casos de guerra biológica, onde os colonizadores ofertavam roupas contaminadas de doença, justamente porque eles não conseguiriam vencer na bala e na faca, na espada. Então eles tinham que usar outras estratégias, botar um nativo contra o outro, jogar uma população contra a outra, trazer doenças, e por aí vai. Estamos falando aí de que ano, mais ou menos? Século XVI, século XVII. Tivemos muito disso com os chamados bandeirantes. Quando os bandeirantes adentravam os sertões, eles precisavam muito mais de estratégias do que necessariamente de poder bélico, poder instrumental. E aí vários livros tratam disso, várias narrativas, inclusive narrativas de ficções, né, trazem isso. No filme A Missão, fala um pouco sobre os bandeirantes. Na verdade, o filme A Missão, ele joga dos dois lados, né, que é uma missão de jesuítas e do outro lado os bandeirantes, um querendo conviver com os indígenas, quer dizer, mais ou menos, né, e aculturar os indígenas à sua religião, e o outro não, querendo simplesmente capturar o indígena para levar para ser escravizado, para trabalhar para eles e tal. Sim. Mas esse filme A Missão já acontece um pouco depois, já é 1750. Ele acontece ali na fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Já é uma área meio espanhola, meio portuguesa, existe uma divisão ali. Tivemos a União Ibérica, né, que juntou o que era Portugal e o que era Espanha durante a União Ibérica, e isso permitiu com que houvesse avanços desses indivíduos para mapear o território. O território é imenso, assustador, cheio de nativos perigosos. É engraçado que a gente vê muito da filmografia do Velho Oeste estadunidense e a gente teve muito mais tensões, dramas e aventuras na realidade histórica do Brasil do que essa ficção de Velho Oeste macarrônico, né? Sim, sim. Esse filme A Missão, ele tem uma cena que eu achei bem interessante, que quando chega um cardeal vindo de Roma e manda fechar a missão, aí o indígena, fala para ele assim, você fale com o seu rei, nós fundamos isso aqui, nós abrimos isso aqui, nós não queremos deixar a missão. E aí o cardeal fala, eu já falei com o rei, ele não quer me ouvir. Aí o indígena fala, então tudo bem, eu também sou rei e não quero falar com você. E aí mostra que enquanto ele está falando do rei da Espanha, na verdade ele está na frente de um rei indígena, de um rei de uma nação, e que ele não dá a menor importância, acha que é só mais um, sabe? E eu acho essa cena super interessante desse filme A Missão, né? Que é um filme com Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, mas que é um tempo um pouco depois, e que fala de um outro período que eu queria falar com você, sobre a Guerra Guaranítica. Sabe? Explica um pouco melhor o que foi a Guerra Guaranítica, ou Guerra dos Sete Povos. Esses eventos, né? Com as populações indígenas, eles já ocorriam desde antes. A gente viu que desde o 16, esses eventos já haviam tomado essa relação entre povos nativos e esses invasores, colonizadores portugueses. Mas é óbvio que no início a gente vê isso muito na costa, né, com essas populações tupinambás. O caso das guerras guaraníticas vai ocorrer justamente com essa entrada desses colonizadores no que a gente chama de sertões. E eles vão entrar em conflito com uma tribo, né, se a gente pode chamar assim, muito mais específica, que são os guaranis, que ficam geralmente na região do Rio Uruguai, né, e que já tinham uma relação de contato com esses religiosos, né, que aparece no filme, né, a missão tem muito dessa relação de contatos, né, entre os indivíduos e esses conflitos. A Guerra Guaranítica, especificamente, ela ocorre ali em 1753 a 56, por disputa de terra nessas regiões. Lembrando que essas terras já eram ocupadas por esses guaranis, e que esses guaranis estavam com apoio, quer dizer, com contato, com as relações com os jesuítas. Não é à toa que os jesuítas depois vão ser perseguidos, né? A Companhia de Jesus, com as mudanças políticas que acontecem em Portugal, ela vai ser perseguida justamente porque essa Companhia de Jesus está atrapalhando tropas luso-espanholas de alcançarem objetivos militares, políticos de ocupação dessa terra. Então a gente vê esses confrontos, esses conflitos, e que mostra o quanto que esses indivíduos também fizeram alianças, souberam articular essa reação contra os invasores. Então essa ideia também de que houve uma passividade,
que os nativos foram passivos ou fáceis de serem conquistados, ela é um mito, né, que foi construído principalmente no século XIX, para dizer que a nação brasileira, na hora de construir seus alicerces, ela não poderia ser baseada nessas populações nativas, porque para esse imaginário do século XIX elas eram frágeis, e não poderia ser baseada nos escravizados trazidos da África, porque eles seriam também exógenos, né, estrangeiros. Então esse mundo português brasileiro posterior precisava construir o próprio mito de origem. E nessa construção do próprio mito de origem, eles vão modificar as imagens do passado. Por exemplo, em A Missão, a gente vai ver bandeirantes ali muito românticos, limpos, quase como galãs de Portugal do século XVIII, né? Então, com certeza eles não eram assim, né? Os bandeirantes eram muito truculentos, sujos. Padres, na época, chamavam os bandeirantes de desumanos, diziam que eles abandonaram a humanidade do tanto de viverem no mato, com os bugres, né? Os bugres eram o nome dado aos indígenas. Então, de tanto viverem nos matos, com os bugres, caçando os bugres, eles se tornaram menos humanos do que os próprios selvagens. Então, eles eram indivíduos mal vestidos, sujos, eram piratas de terra, eram proto-cangaceiros. Eu tenho uma coisa comigo, sempre que eu tô assistindo esses filmes históricos, eu fico olhando os dentes. Sim. Sabe, é uma coisa minha. Eu fico olhando os dentes e eu vejo sempre todo mundo com um dente bonitinho, sabe? E eu digo, não é possível, mas é uma coisa minha, é uma agonia minha. Brava Gente Brasileira também fala, né, sobre esse período, sobre a Guerra Guaranítica e tal, mas situado na área do Brasil. E uma coisa que eu fiquei, assim, abismado ao assistir o filme foi uma coisa que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, que são indígenas a cavalo. Sim. E eu queria saber um pouco mais sobre essa introdução desses bichos, sobre cavalos e galinhas. Como foi isso? Isso já veio desde o início, veio vindo aos poucos? Como é que isso aconteceu? Olha, isso é um debate largo dentro da historiografia. Há uma ideia óbvia de que o acesso aos cavalos trazidos no final do XVI, início do XVII, foi muito bem apropriado por algumas populações indígenas, e há até uma suspeita de uma possível herança desse hipismo americano originário, mas aí isso daria uma live inteira para se falar disso. Porém, uma das crises que ocorre entre nativos e colonizadores é justamente do conflito entre relações dos seres humanos com a natureza. O maior assombro do nativo não era a criatura em si, de olhar um frango, uma galinha, um cavalo. Para eles, o mais assombroso eram os conflitos, os embates que eram causados quando essas criaturas eram capturadas e abatidas por ele. Porque para o indígena, se está na natureza, ele pode caçar. Quer dizer, não há um pertencimento, né? Ninguém é dono da capivara antes dela ser caçada. Então todos podem tentar caçar aquele animal. Então quando os colonizadores trouxeram cavalos, bois, galinhas, os indígenas, óbvio, olharam aquilo e disseram, pô, vamos pegar também. Se os caras estão comendo isso, a gente come também. E é óbvio que isso causou um problema terrível no período, né? Inclusive um problema que envolveria jurisdições diferentes, maneira de interpretar, né? A possessão de terra e de seres vivos não fazem parte do imaginário dos tupis ou dos guaranis. E não demoraram a se incomodar com essas delimitações, repressões, a caçada aos bois, galinhas e por aí vai. Com o passar do tempo, essas populações nativas se apropriaram da galinha quanto de outros animais e também desse conceito de posse. Elas vão se apropriar dessas condições. Mas os colonizadores não trouxeram somente animais invasores à fauna brasileira. A gente pensa sempre nos animais, mas a gente esquece, por exemplo, que esses colonizadores trouxeram frutas. A manga foi inserida aqui, né? Ela aparece no filme Caramuru, a invenção do Brasil, mas ela não existia. Sim. É Moema que apresenta a manga, né? Moema apresenta a manga, mas a manga só chegou no Brasil no século XVII. Sendo uma coisa completamente invertida. Deveria ser ele apresentar a manga para ela. Não o contrário. Outra coisa curiosa é que a gente vê muita pintura, filme e tudo mais, dos indivíduos chegando nas praias, encontrando os índios, tal, não sei o quê, cheio de coqueiros. O coco também não existia aqui nas Américas. Tá vendo? São frutos que foram inseridos nesses encontros marítimos. Foi uma das coisas muito curiosas nas grandes navegações. As grandes navegações misturaram as frutas, os alimentos entre os mundos. Quando alguém diz assim, batata inglesa, esqueça que é da Inglaterra. Aquilo era uma maneira de tomar aquela raiz para si. Então a gente teve muito dessas situações pitorescas de encontros alimentares entre esses povos. Sabe, eu acho que depois dessa conversa toda, já está bem claro, pelo menos para mim. Mas eu quero que você deixe mais claro ainda. Foi descobrimento ou foi uma grande invasão?
quando a gente pensa em descobrir, há uma ideia de que aquilo estava oculto, aquilo era ignorado, aquilo era desconhecido, e que a partir desse processo passou a ser conhecido. Então somos todos tentados a entender que os portugueses passaram por esse momento de vislumbre, de maravilhamento, diante de uma terra tão exótica e um povo tão diferente de si. Algo que um tupinambá, por exemplo, também passou, né? Ao avistar aquela criatura faminta, suja, estranha, em suas praias. Descobriram-se ambos, né? Uns aos outros, né? Mas não foi um descobrimento. Né? Não foi um descobrimento pelo fato de que os interesses eram bem diferentes entre esses dois tipos de seres humanos. Né? O nativo estava recebendo os seres humanos vindo do mar, enquanto que para o europeu a justificativa de seu traslado marítimo era a conquista, né? A tomada, a invasão, né, por total arrogância, de se ver superior ao outro, com conflitos, com guerras e por aí vai, com controle, domínio, escravização, e pela tomada do território. Né. O filme mais sintonizado com essa realidade é justamente o Brava Gente Brasileira, né, da Lúcia Murat, por causa desses, né, guaicurus que vão enfrentar esse forte de Coimbra em 1778. Então nós vemos já de que foi uma invasão, né, uma invasão de uma terra que já existia, de um universo social que já se vislumbrava, que por mais que se descobrissem uns aos outros, os interesses dos colonizadores era justamente um interesse de domínio, de tomada de território. Então a gente pode classificar com toda tranquilidade isso como uma invasão e não como um descobrimento. Né? O descobrimento acaba sendo uma interpretação muito rasa de tudo que aconteceu nesse período. É isso aí, pessoal. Como diria Tom Jobim, o Brasil não é um país para principiantes. Espero que vocês estejam entendendo muito mais sobre as raízes do que temos hoje. Gostaria de agradecer aqui ao historiador Sávio Ross, que trouxe todas essas explicações pra gente. Mais algum recado, Sávio? Bem, acho que o recado que eu tenho para trazer é que depois de toda essa aventura que tivemos aqui, né, de debate sobre filmes e história, que nós temos um acervo muito bom, principalmente de filmes brasileiros, como o próprio Brava Gente Brasileira, o Caramuru, Invenção do Brasil, Desmundo, né? E filmes não brasileiros, né, como A Missão, como o Apocalipto, que podem auxiliar o ensino de história, auxiliar esse conhecimento sobre o passado, mas lembrando sempre que se tratam de peças artísticas, que têm liberdades autorais, que os autores dessas peças eles podem inventar coisas, enriquecer ou até brincar com esse passado, né? Mas que a gente pode extrair de cada um deles uma potência pedagógica sobre a história. Então, faço aqui meus votos para que as pessoas assistam mais filmes assim, com crítica, né? Com criticidade, para entender que eles são representações e não o passado trazido de volta. Com certeza. Lembrando que no programa de hoje, para entender o descobrimento do Brasil, os filmes e séries citados foram A Ascensão do Império Otomano, O Descobrimento do Brasil, Desmundo, Caramuru, A Invenção do Brasil, Apocalipto, 1492, A Conquista do Paraíso, Brava Gente Brasileira e A Missão. Mas não precisam anotar enquanto eu estou falando, porque a gente vai colocar todos eles lá na descrição do podcast. Fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar aqui personagens, livros e conversar com diretores de cinema brasileiros. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult ou no site cinepipocacult.com.br. Até mais!